Salve Maria, meu irmão, minha irmã. Eu quero, através desse vídeo, falar novamente a respeito da oração. A vida intelectual passa, os estudos vão passar, a tua família vai passar, os seus filhos vão passar e até mesmo você vai passar. A única coisa que vai permanecer é quanto de tempo você ficou na presença de Deus aqui nessa terra. O tempo que você adorou Jesus no Santíssimo Sacramento, o tempo que você teve devoção e amor por Deus, nada mais vai ser contado na tua vida. Por isso que através desse vídeo eu quero falar do mistério da oração, que você precisa ter constância para ter vida de oração e disciplina. Se você não tiver constância e disciplina, você sempre vai ser oscilante em uma vida de oração. E eu quero falar dessa vida de oração através do Santo Rosário. Nada mais salutar que o Santo Rosário. Porque Nossa Senhora ela falou para o Beato Alano de la Roche que a oração que mais agrada a ela é o Santo Rosário. Existe ladainha, existe a coroinha Nossa Senhora, existe o terço das sete dor, existe inúmeras orações que eu tributo a Nossa Senhora, o ofício que a gente canta no sábado, mas nenhuma oração é mais perfeita diante dela do que o Santo Rosário. Para você rezar o Santo Rosário, você precisa ter constância e disciplina. É por isso que São Maximiliano Kolbe ele dizia que tudo na vida espiritual de uma pessoa depende da oração. Quando a gente olha para Santo Tomás de Aquino, por exemplo, e todos os escritos que ele fez, tudo aquilo que ele fez de grandioso dentro da igreja, porque alguns santos vão dizer que ele é o maior luzeiro que tem no firmamento do céu, é ele, devido ao conhecimento dele. Mas a história diz que ele mais passava o tempo dele rezando do que escrevendo e lendo. Olha que mistério. É por isso que Santo Afonso de Ligório dizia que quem reza se salva, quem não reza já está condenado. Santa Teresa d'Ávila também ela fala, uma alma que deixa de rezar, ela já está na mão do demônio. Já se jogou no inferno sem a ajuda do demônio. E é por isso que São João Crisóstomo, doutor da igreja, ele diz que sem oração é impossível viver uma vida virtuosa. Você pode ler, você pode estudar, você pode ouvir formação, você pode ficar no pé do padre, você pode até visitar o Papa. Se você não tiver uma vida de oração, você não tem virtude. Você não consegue progredir. E para mim ter essa vida de oração, eu preciso ter constância para ela e eu preciso ter disciplina. Eu preciso perseverar para poder me salvar. Eu preciso ter disciplina para que eu seja um homem ou uma mulher na presença de Deus. Por isso que São Paulo fala em 1 Timóteo 4,5. O homem se santifica pela oração. É perseverança, meu irmão, minha irmã, ficar na presença de Deus. É por isso que o Salmo 87, versículo 14 fala: Eu vos rogo desde a aurora, a vós se eleva a minha prece. O sol nem saiu e eu já estou na presença de Deus. O Salmo 54, versículo 18 fala isso: pela tarde, de manhã e ao meio-dia. Lamentarei e gemerei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista fica na presença de Deus. Sabedoria 16, versículo 28. É preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e é preciso adorar-vos antes de raiar do dia. É por isso que uma vez eu estava em missão e a gente fazia um plantão de oração. Começava das 8 da manhã e ia até 7h30 da noite. E eu era cada 15 dias, eu não tinha tempo nem de beber água e ir no banheiro, atendendo as pessoas. Atendi em média umas 30 pessoas ali no decorrer daquele dia. E aí começou a sair boato naquela cidade de que os macumbeiros, as mães de santo lá estavam fazendo trabalho para nós. E um dos meus amigos falava para mim: irmão, você não tem medo desses trabalhos pegar em você, de alguma bruxaria vir sobre você e arruinar a tua vida? E eu falava para o meu amigo, eu falava para ele: eu só vou ter medo disso o dia que eu deixar de rezar o meu rosário.
aí eu vou dar brecha para o inimigo. Enquanto eu rezar, o inimigo não vai ter poder sobre mim. Não porque eu sou bom, porque Deus guarda aqueles que ficam na presença dele. É assim que funciona. É por isso que em 1 Macabeus capítulo 3, versículo 58, a Sagrada Escritura fala claramente: sede corajosos e estáis prontos, desde amanhã para o combate. Meu irmão, é necessário ser um combatente, uma pessoa que milita nessa terra por Jesus Cristo. Quando São Domingos de Gusmão, ele abriu a Ordem Terceira Dominicana, e eu já tinha até me esquecido disso. Quando eu fiz o apostolado da milícia do Santo Rosário, eu nem me agravava disso, eu nem me lembrava disso. E esses dias relendo, e o meu coração se encheu de júbilo, porque São Domingos ele funda a Terceira Ordem Dominicana e coloca o nome da ordem de Milícia de Jesus Cristo. E eu fiz esse apostolado Milícia do Rosário levando o mesmo nome. Porque quando eu sou um militante do Santo Rosário, automaticamente eu sou de Cristo e Nossa Senhora. Então São Domingos, quando ele faz aquilo ali, ele coloca esse nome de milícia porque ele queria ver aquelas pessoas leigas ali da Ordem Terceira militando, tendo constância, tendo disciplina, ficando na presença de Deus. É por isso que Jeremias capítulo 12, versículo 5, ele fala: se você se afadiga em combater com aqueles que vêm contra você a pé, o que você vai fazer a hora que eles vier a cavalo? Olha o que Jeremias vai dizer para nós. A mesma coisa na vida de oração. Se você está rezando malemar, se você não tem constância e disciplina, o que você vai fazer a hora que aparecer um câncer na tua vida? O que você vai fazer a hora que vier uma tribulação dentro da tua própria casa, com a tua esposa, com os teus filhos? A hora que acontecer um problema, que Deus deixar isso acontecer para ver se você está purificado, o que você vai fazer? Se você tiver uma vida de oração, se você for constante e ter disciplina na tua vida espiritual, as tribulação vai vir. Não tenha dúvida disso. São Paulo ele fala em Atos 14, 22. É necessário passar por numerosa tribulação para entrar no reino de Deus. Quando essas tribulação vier, você vai estar forjado. É por isso que na tradução original fala lá no capítulo 6, versículo 16 do livro de Jó. Se você não aguenta a geada, você vai se ver coberto de neve. Se você não suporta as pequenas coisas, o que você vai fazer a hora que vier a nevasca? É necessário eu ter constância na minha vida de oração. As pessoas hoje, elas não têm constância, elas são apóstolos das redes sociais, mas na vida mesmo real delas, elas não têm constância. Nas tribulações que vem sobre elas, elas se abatem facilmente. E é necessário ficar de pé, é necessário ter firmeza e não ter preguiça. São Jerônimo ele dizia que uma pessoa que ela acorda ali e ela se tarda ali na cama, ela já comete um dos pecados capitais, que é a preguiça. E aí São Jerônimo ele é tão radical que ele fala, em vez de você acordar com o teu anjo da guarda, acordar na graça de Deus, você já acorda na desgraça, você acorda com o demônio do teu lado. Porque você se tardou, era para você acordar às 5 horas da manhã, você acordou 5h20, você retardou ali na cama. Você já acorda cometendo um pecado capital, que é a preguiça. Olha como que é a constância que você precisa ter na tua vida espiritual. É aí que eu olho o padre Júlio Maria de Lombardi, que ele fez voto de nunca atrasar na cama quando o relógio dele despertasse. E era tão violento esse homem que quando o relógio despertava e ele estava ali sonolento, cansado, gasto pelo evangelho, ele se jogava da cama. Ele se jogava, ele se rolava da cama e se jogava no chão. Ele era obrigado a acordar, ele fez voto. É igual São Bernardo, que tinha constância, ele não falhava. Era igual um São Domingos de Gusmão, que não falhava na presença de Deus de maneira alguma. Era igual um São Padre Pio, que quando falavam para ele como o senhor consegue dar conta de ter essa perseverança na oração, e ele dizia, como você não consegue dar conta de ter perseverança?
Era igual Santo Afonso de Ligório, que não deixava de ficar na presença de Deus. E olha que mistério, em Santo Afonso de Ligório, ele não era como um religioso qualquer. Ele era um bispo, meu irmão, minha irmã. Ele tinha muito a fazer no dia, ele tinha muita preocupação sobre a cabeça daquele homem. No entanto, passou a vida dele e ele conseguiu deixar mais de 100 livros escritos para nós, numa época que não tinha caneta, numa época que não tinha energia elétrica, numa época que não tinha Google Tradutor, numa época que ele não tinha internet para pesquisar. Aquele homem conseguiu escrever mais de 100 livros. É um escândalo para mim e para você. Por quê? Porque ele tinha vida orante, ele tinha constância e disciplina. Como que nós vamos combater o demônio sem uma constância na oração? É por isso que Santo Agostinho fala: o demônio está agindo e rugindo a todo minuto e vocês estão dormindo? Olha que mistério. É como fala em Números capítulo 32, versículo 6. Vossos irmãos vão à guerra e vós quereis tranquilidade? A gente olha para as pessoas hoje dentro da igreja, elas vivem na tranquilidade. A pessoa ela fala assim: eu estou rezando o terço todo dia. Não, eu rezo um rosário por dia. Meu irmão, minha irmã, você está achando que isso é alguma coisa? Isso não é vida de oração. Eu tenho que pagar o dízimo da minha vida de oração todo dia. Se o dízimo é 10% de 24 horas é 2 horas e 40. Um rosário você gasta 1 hora e 15. Você ainda está devendo 1 hora e meia praticamente. Olha que mistério. É por isso que Jesus fala em Lucas 18, versículo 1. É necessário orar sem cessar. Eclesiástico capítulo 7, versículo 10. Não te descuide de orar. Eclesiástico capítulo 18, se eu não me engano, versículo 22. Nada te impeça você de orar. Romanos capítulo 12, versículo 12. Sede perseverante na oração. Eu preciso ter disciplina. Eu preciso acordar cedo para rezar. Como uma pessoa consegue acordar, rezar 2, 3 Ave Maria, algum salmo e ir trabalhar e encarar um dia inteiro de trabalho somente com aquilo ali de oração? As pessoas elas têm disciplina para ir trabalhar, ela tem disciplina para fazer faculdade, ela tem disciplina para ir passear no final de ano ou nos feriados prolongados. Elas conseguem ter disciplina, não interessa se está chovendo, se está ventando, se está frio, se está calor, se o carro quebrou. Quantas pessoas que o carro quebra no meio do caminho, ela dá os pulos dela para poder chegar no serviço porque ela tem medo de ser mandada embora. As pessoas ela tem medo do patrão, ela tem medo do padre, ela tem medo do bispo, ela tem medo dos amigos, ela tem medo de macumba, ela tem medo de tudo. Ela só não tem medo de ir para o inferno. Elas empregam o tempo delas e gastam o tempo delas para poder obter um diploma, um bom salário ou uma hora extra, mas elas não conseguem empregar o tempo delas para a salvação delas. Por quê? Porque não tem constância na oração. Elas têm tempo para o Zap, elas têm tempo para o Face, elas têm tempo para a TV, elas têm tempo para o jogo de futebol, elas têm tempo até mesmo para a música católica, mas elas não têm tempo para rezar o rosário, elas não conseguem ter constância na oração. Olha que loucura que eu vou falar para você. Deus não vai te pedir conta de quanto tempo você passou lendo a Suma Teológica, mas ele vai pedir conta de quanto tempo você passou na presença dele. Vai ser contabilizado o tempo que você passou na presença dele para você ver se você tem calibre de ficar o tempo todo na presença dele na eternidade. A pessoa não adorou direito, ela não rezou direito, e como que ela vai querer adorar a Deus por toda a eternidade? Como que ela vai conseguir fazer isso? É aí que eu entendo aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 21. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o meu tesouro está no Santo Rosário, em ficar na presença de Deus, em contar as pedras preciosas do Rosário, ali está o meu coração. Se eu vou dormir pensando em algo que não seja em Deus, ali está o meu coração. Se eu acordo pensando em algo que não seja em Deus,
ali está o meu coração. É por isso que São Luís Gonzaga ele perguntava, para tudo aquilo que ele ia fazer, de que vale isso, ele perguntava, para minha eternidade. De que vale isso para minha eternidade? Ele ia fazer algo, ele se perguntava antes, de que vale isso para minha eternidade? Olha que mistério. É por isso que São Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Meu irmão, minha irmã, já tem gente demais dormindo. A gente não pode ser mais um. É aí, meu irmão, que está o grande e pequeno detalhe dessas palavras que eu estou dizendo para você. A vida de oração e disciplina e constância, ela depende do amor. Tudo depende do amor. Se você ama verdadeiramente Jesus Cristo e a sua mãe, você nunca vai oscilar. Tem muita gente oscilando dentro da igreja hoje, perdido como cego a palpadela, porque não tem amor. Eles rezam para obter algo. Eles estudam para querer se mostrar para os outros. E não é isso que Jesus Cristo quer. É por isso que no dia do juízo final, Jesus fala no Evangelho: vão vir falando que pregaram no meu nome, expulsaram o demônio, ensinaram os outros no meu nome. E eu vou dizer para eles: eu não conheço vocês. Porque as pessoas fazem as coisas com um interesse. Elas não fazem as coisas por amor. Falta amor, meu irmão, minha irmã, para ficar na presença de Deus. E é o que as pessoas de hoje não têm. As pessoas não conseguem ficar na presença de Deus. E elas ainda têm coragem de mandar mensagem para mim falando assim, ó: eu tô inscrito na Confraria do Rosário. E a Confraria do Rosário fala para mim que eu posso escolher ou rezar o Rosário uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. E elas se escondem atrás disso. E sabe qual é o nome disso? Falta de amor. A pessoa não tem amor. A pessoa não tem amor por Jesus Cristo. Ela faz as coisas visando um interesse. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que eu e você tenha amor naquilo que a gente faz por Ele. Esse amor, às vezes, ele faz você sangrar, porque às vezes é necessário você renunciar a um trabalho seu para poder ficar com o amor que é Jesus Cristo. Às vezes é necessário você deixar um filho de lado porque você preza primeiro a Deus. Mas as pessoas de hoje, elas não entendem isso. Falta-se amor, meu irmão, minha irmã. Mas esse amor, a gente pode dizer que ele é igual a um zelo. E é o zelo que me traz a perseverança e a disciplina. Quando você tem zelo, nada aparta você da presença de Deus. Você fica na presença de Deus com zelo. Você não deixa de ir à missa por causa de um parente. Você não deixa de fazer as coisas de Deus por causa de uma pessoa. Falta esse zelo no coração das pessoas quando é necessário ter. A gente tem zelo no trabalho, a gente se veste conforme a empresa pede pra gente. A gente estuda conforme aquilo que é passado pra gente na faculdade, mas a gente não consegue ter zelo para ficar na presença de Deus. A gente não tem zelo, a gente não consegue rezar disciplinadamente. A gente não consegue ficar na presença de Deus. A gente não consegue montar nenhum oratório na casa da gente. A gente consegue pagar R$ 2.000 numa televisão, colocar uma boa internet, pagar um canal ali, assinar um canal pago, mas a gente não consegue pagar R$ 1.000 numa imagem de Nossa Senhora. O demônio sugestiona pra gente que aquilo ali é um absurdo. É muito caro R$ 1.000 uma imagem de Nossa Senhora. Olha, eu fui numa loja comprar um crucifixo de 60 centímetros e aquele crucifixo custa R$ 500. Eu não dou conta. Mas você deu conta de colocar um bom armário na tua casa. Você deu conta de colocar pneus no seu carro.
Você deu conta de comprar ali várias peças de roupa para você usar no ano, mas você não dá conta de montar um pequeno oratório dedicado a Nossa Senhora na tua casa. Isso tem um nome, falta de amor. Isso tem um segundo nome, que é o sobrenome, é a falta de zelo. Você não tem zelo. Você não consegue acender uma vela para rezar. Você não consegue enjoelhar. Você não reza com piedade. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia isso. Eu seguro o meu rosário crendo que Nossa Senhora está segurando também essa coroa. Olha, uma vez veio um rapaz aqui na minha casa que ele era tomista. O que você pensasse de Santo Tomás de Aquino, da filosofia, da teologia de Santo Tomás, aquele menino entendia. Ao ponto de eu olhar para o rosto dele e falar, gente, ele parece até um xarope, ele parece estar xaropando de tão intelectual que ele era. Ele sabia, não, ele sabe falar alemão, que é uma língua dificílima, italiano, francês e inglês. 4 idiomas ele estava fazendo. Ele sabe falar. E outro detalhe, ele fazia as 15 orações de Santa Brígida em latim, porque ele queria também não só rezar em latim, mas falar em latim também. Ele entendia de tudo. O conhecimento que aquele menino tinha não, tem, é medonho. E aí ele veio para mim dirigir ele espiritualmente. E ele falava para mim, o que eu preciso fazer para mim crescer em virtude e em santidade? Eu falei, você já tem um bom caminho andado. O que você precisa é rezar rosário, meu irmão. Eu vou te dar a mesma dica que São Domingos dava para os outros. Unicamente rezar o rosário. Você está rezando? Não, não estou rezando todo dia. Eu falei, já é uma falha. Falei, então, e quando você reza, como você reza o rosário? Às vezes a preguiça é tanto em mim que eu rezo o meu rosário deitado. Eu pensava comigo, eu falei, meu Deus, cai tudo por terra aquele conhecimento da Suma Teológica, da Suma contra os Gentios, dos escritos de Santo Tomás, da Catena Áurea, cai tudo por terra. Como que uma pessoa intelectual dessa reza rosário deitado? Quando reza ainda? Sabe qual é o nome disso? Falta de amor, falta de zelo, meu irmão, minha irmã. Falta de amor, falta de zelo. O zelo e o amor, ele traz a você um dom do Espírito Santo, que é chamado piedade, que é a constância e a disciplina que todos os santos tiveram. As pessoas estudam hoje, rezam hoje para cumprir com uma obrigação e não é por amor. Existe uma grandíssima diferença nisso. Você rezar por obrigação e estudar por obrigação para você querer ser intelectual é uma coisa. Mas quando você estuda para crescer em amor a Cristo e reza por amor a Cristo, porque eu quero ficar sempre com Ele, o celular não me atrapalha, as músicas do mundo não me atrapalham. Nada me atrapalha, eu faço porque eu faço por amor. É aí que você começa a ter no teu coração um dom do Espírito Santo. Porque sem esse dom, você não consegue obter os outros 6 dons do Espírito Santo. Você não consegue. Você precisa ter piedade. É a piedade que vai te gerar o temor a Deus, por exemplo. Existe 3 graus de temor a Deus, Santo Agostinho fala. No qual o primeiro deles, que é o principal, é o temor a Deus por aquilo que ele é. Não é os outros graus que eu temo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou que eu temo a Deus por causa dos castigos e porque eu quero entrar no céu. Não, é o temor a Deus porque Deus é aquilo que ele é. Mas como que eu vou ter isso, sendo que eu nem piedade eu tenho? É aí que eu começo a entender os 3 pastorinhos que mandam o carcereiro pregar a medalha na parede do cárcere para eles rezar com mais piedade. É aí que eu começo a entender São Bernardo, que toda hora que ele via uma imagem de Nossa Senhora ou Jesus Cristo na cruz, ele cumprimentava e mandava beijo. É aí que eu entendo São Padre Pio, que ele não conseguia passar diante de uma imagem de Nossa Senhora sem tocar na imagem, conversar com a imagem. E quem via eles, quem usava desse século e vivia nesse século, não tinha zelo nem amor, faltava piedade, olhava aquele homem e falava, ele é louco, ele está conversando com uma estátua de madeira. É aí que eu começo a entender a verdadeira piedade.
É aí que eu começo a entender a fala de Santo Tomás, que dizia: eu troco todos os livros que eu li e escrevi por uma única Ave Maria. É aí que eu entendo São Boaventura, que o crucifixo que ele trazia nas mãos era todo gasto de tanto ele beijar. É aí que eu entendo esses mistérios, meu irmão, minha irmã. É aí que eu entendo que a verdadeira piedade não é você chegar com seus objetos religiosos e ficar jogando. O dom da piedade te leva você a venerar a Sagrada Escritura como um escrito santo e verdadeiro. Você não fica colocando qualquer coisa ali dentro da Bíblia, não. Você não coloca dinheiro dentro da Bíblia, caneta dentro da Bíblia, deixa a tua Bíblia cheio de orelha no canto das folhas. Isso aí é falta de zelo, é falta de amor. A pessoa não consegue crescer em virtude. São Francisco, qualquer papelzinho que ele pegava, escrito, que estava escrito o nome de Jesus, alguma palavra da Sagrada Escritura, ele pegava e beijava aquilo ali. Sabe por quê? Porque a oração daquele homem era tão constante que levou ele a ter um zelo, um amor tão grande, uma piedade tão grande, porque ele tinha vida oracional. É por isso que Jesus fala em Lucas 16:10. Se você é fiel nas coisas pequenas, você vai ser na grande também. Meu irmão, é isso que cumula o cristão de uma verdadeira sabedoria, que fazia Papa e Cardeal ir atrás de São José de Cupertino, que era apelidado ali no convento de Frei Burro, porque todos achavam que ele era um ignorante. No entanto, todo mundo ia buscar conselho com ele. Sabe por quê? Porque ele tinha uma vida orante. Ele tinha um zelo incansável. Os monges, os frades, foi levar uma grande cruz feita de tronco no cimo do monte, não conseguia em 5 pessoas levar aquela cruz no cimo do monte, de tão pesada que ela era. São José de Cupertino vem, abraça aquele tronco, aquele madeiro de cruz sozinho, e flutuando ele leva no cimo do monte. E os homens falam: ai, mas da onde vem essa força? Como que você conseguiu fazer isso? É um milagre. E aí ele não deu resposta. O superior vem e fala: nós exigimos que você fale agora pela obediência. Então São José de Cupertino, ele abre a boca e fala para eles: é devido à minha vida de oração, a minha perseverança e a disciplina que eu tenho, porque eu zelo pelas coisas de Deus. Olha que resposta que ele só deu por causa da obediência. É isso que eu e você tem que ter. Para que eu e você tenha uma vida orante, é necessário ter constância, ter disciplina, olhar para as coisas de Deus com piedade, amar Jesus Cristo do fundo do nosso coração e rezar, meu irmão, minha irmã, sem cessar. Porque Jesus ele vai pedir conta. Toda vez que você falou que não deu tempo de você rezar, que não dá tempo de você ler, que não dá tempo de você, que você não tem dinheiro para comprar uma imagem, montar um oratório, vai ser exposto na tua cara as tuas falhas. Vai ser exposto a televisão que você comprou enorme e deixou de comprar uma imagem de Nossa Senhora. Porque nos 3 dias de treva, a tua televisão não vai salvar você, viu? Nos 3 dias de treva, o teu home theater, os alto-falantes que você tem na tua casa, não vai salvar você. O que vai salvar você foi a tua perseverança, foi a tua vida de oração, foi a tua vida de piedade, de amor verdadeiro a Deus. Porque Nossa Senhora, ela fala nas aparições dela, que na casa dos ímpios, ainda que eles acendam uma vela benta e tentem rezar na minha presença, a vela não vai arder e não vai adiantar nada. Por quê? Porque eles não tiveram uma vida oracional. A gente pensa que Jesus Cristo é o quê? A gente pensa que Deus é o quê? Um escravo nosso que está pronto para nos atender? Não é assim que funciona, meu irmão, minha irmã. Se eu tiver uma vida orante, com amor, com zelo e disciplina, uma vida verdadeiramente piedosa, aí Deus vai honrar eu e você. Aí Deus vai me honrar, vai honrar a minha casa. E ainda, como fala o Salmo 22, versículo 4, ainda que eu ande no vale tenebroso da sombra da morte, Deus há de me salvar, Deus há de restabelecer o meu pé em rocha firme.
É assim que funciona. É muito simples ter uma vida na presença de Deus. Acenda uma vela todo dia, a gente gasta dinheiro com tanta bobeira. Acende uma vela diante de Nossa Senhora todos os dias. Se você ainda não tem um oratório montado na tua casa, a partir desse áudio, você é chamado a ter. Lembra de que você pagou R$ 1.000 no seu celular ou até mais e compre uma imagem de Nossa Senhora, pague essa imagem parcelado, coloca um crucifixo na tua casa, retira a porcaria da tua televisão do centro da tua sala. A pessoa ela precisa entrar na tua casa e não se deparar com uma sala ali moderna, revestida das coisas do mundo, mas revestida das coisas de Deus. A tua casa precisa ser uma igreja, os seus filhos precisam crescer na presença de Deus. O que os teus filhos precisam assistir é Jesus Cristo crucificado e a vela acesa, meu irmão, minha irmã. Como que as pessoas querem falar de Deus sendo que nem isso elas conseguiu vencer na vida delas ainda? É necessário a gente se levantar, porque os dias são maus, como São Paulo fala. É necessário a gente se levantar, fazer da nossa casa, igual um amigo falou para mim esses dias aqui. Irmão, a tua casa parece uma cripta de oração. É isso que as pessoas precisam olhar e ver em mim e em você. Fazer da nossa casa uma capela particular e não um televisor ali, uma janela aberta para o demônio. É uma loucura pensar nisso. A gente vive uma loucura tão grande quando eu falo de rede social, de futebol, um monte de gente me critica e me xinga. Mas uma vez eu participei de um exorcismo aonde o demônio falava claramente que ele vigiava aquele menino que estava ali possuído e ele falava ali, eu não estava ouvindo porque eu estava rezando, mas um irmão que estava do lado falou isso para mim depois. Falou, ele foi num retiro de carnaval e ouviu uma pregação do Rosário. E ele estava sentado na cerca ouvindo aquela pregação dele. E ali na cerca de pau onde ele estava ouvindo de longe a pregação, aquilo tocou o coração dele. Ele começou a rezar o terço todos os dias. E eu acompanho, o demônio falava, essa família dele há mais de 40 anos. Quando eles vieram da Bahia para casa, para se estabelecer nessa cidadezinha, eu vim junto com eles. Olha que loucura que o demônio falava, meu irmão. Eu vim junto com eles nessa viagem e eu me estabeleci na casa deles e eu governo essa família, porque lá eles faziam trabalho, lá eles iam em benzedeira, lá eles já comeram comida oferecida em oferenda, então eu sou o guardião da vida deles, eu sou o mestre deles, mas a partir do momento que esse menino, esse idiota começou a rezar o terço todos os dias, agora eu vou pegar ele. Porque eu ofereci para ele uma vida artística. Eu ia fazer dele um grande jogador de futebol. Eu ia dar para ele dinheiro e fama. E ele recusou e começou a rezar o terço. Agora eu vou aniquilar com ele. E nesse dia desse exorcismo, meu irmão, minha irmã, o irmão desse menino que estava possesso, ele tinha a esposa grávida. Então aquele menino possesso, o demônio falava da boca dele, eu vou matar essa criança que está no ventre dela. Porque vocês, ele nem nasceu e vocês já estão falando de batizar ele. Eu vou aniquilar com essa criança, eu vou matar todos vocês. Essas pessoas que estão vindo evangelizar nessa cidade, eu vou aniquilar uma por uma com elas. Essa cidade aqui é minha, eu governo. Eu vim da Bahia para cá para eliminar essa família e todo mundo que está aqui nessa cidade. Olha que loucura, hein? Eu quero repetir isso. É por isso que eu prego contra o futebol, contra qualquer tipo de esporte, porque o livro do Eclesiástico fala mesmo, não me lembro o capítulo e o versículo agora, mas o livro do Eclesiástico fala isso. Aonde há disputa, ali há pecado. Todo tipo de esporte, todo tipo de jogo, há disputa. É por isso que São Paulo fala, os atletas desse mundo correm para ganhar uma coroa perecível. Nós não, nós corremos para ganhar uma coroa que não é perecível, é para a vida eterna. E aquele demônio falava isso para nós ali naquele momento. Eu ia fazer dele um grande jogador de futebol. Por quê? Porque no jogador tá a fama, na fama tá o luxo,
Na fama tá o adultério, na fama tá a luxúria, tá todo tipo de perversidade. Eu ia dar tudo para aquele menino, porque ele é bom no futebol, eu ia elevar ele. Daí você tira uma base nessa quaresma para refletir. O que o demônio não faz com as pessoas que ficam atrás dessas coisas? Ludibria e engana. Deus não vai pedir conta de quanto tempo você passou diante de um televisor, mas de quanto tempo você ficou rezando na presença dele, lendo a Sagrada Escritura e buscando a ele no Santíssimo Sacramento. É uma loucura. É por isso que eu prego mesmo contra. É por isso que eu vou contra. Ainda que o padre A, o padre B, o Frei A e o Frei B tenham o time dele de futebol que ele torce e fala bem do futebol, ainda que o padre exorcista bata balãozinho ali com uma bola, meu irmão, minha irmã, eu vou contra. Sabe por que eu vou contra? Não é porque eu sou melhor do que os outros, não. É porque eu ouvi da boca do demônio isso. Eu vou fazer dele um grande jogador de futebol. Eu ia fazer dele um grande jogador de futebol, mas ele não quis. Eu sou prova viva, eu e esse amigo, de que isso aconteceu com nós. E quando eu acabava de rezar, o amigo falava para mim depois: Você ouviu tudo isso, irmão? Eu falei: Eu não ouvi, irmão, eu estava rezando. Ele falou assim, assim, assado. É assim que funciona, meu irmão, minha irmã. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir, fala lá em João 10:10. Ele não brinca, ele usa das coisas desse mundo para enganar eu e você. Eu não gosto de falar essas coisas porque as pessoas me chamam de louco. Mas o entretenimento, o esporte, ele entrou nesse mundo para dispersar eu e você da presença de Deus. É como Nossa Senhora fala no livro do Movimento Sacerdotal Mariano. O demônio introduziu o domingo como o dia do esporte, do weekend, o dia do divertimento e afastou as pessoas da presença de Deus. Uma pessoa que vai na missa sábado à noite para poder assistir uma, eu nem sei se ainda tem isso na televisão, mas uma corrida de Fórmula 1 no domingo de manhã, não adiantou ela ir na missa, porque ela já colocou aquilo ali na presença, no lugar de Deus. Uma pessoa que consegue acordar 3 horas da manhã para assistir um jogo de Copa do Mundo e não consegue fazer uma vigília, ela já tirou Deus do primeiro lugar, ela já pecou contra o primeiro mandamento, ela está em pecado grave. É assim. É por isso que Jesus fala em Mateus 5,37. Teu sim seja sim, teu não seja não. Ou eu sou de Deus, a irmã Lúcia fala, ou eu sou do demônio. Não tem meio termo. O demônio, ele fez igualzinho ele fazia no Coliseu na época do Império Romano. Ali eles cortavam a cabeça, era o divertimento de domingo e de sábado. O demônio ele fez a mesma coisa, mas agora com mais astúcia. Ele faz um estádio grande, seja de futebol ou qualquer outro tipo de esporte. Coloca as pessoas ali dentro para entreter as pessoas e tirar elas da presença de Deus. E ali, os atletas eles se degladiam, eles lutam, não fisicamente, não com derramamento de sangue, mas ali, baseado naquele esporte. E ali um ou outro vai vencer e tira você da presença de Deus. O tempo que era para você rezar um rosário, ler a Sagrada Escritura, a pessoa fica ou no televisor ou vai direto naquele estádio, naquele lugar onde está tendo o esporte. E assim o demônio vai enganando os outros. E por que que isso acontece? Eu quero terminar esse vídeo resumindo isso para você, para centrar esse vídeo. Por que que isso acontece na vida do cristão? De 99% dos católicos. Porque não tem uma vida orante. E quando reza é por obrigação. Não tendo vida orante, não tem disciplina nem zelo. Falta amor e não tem piedade. Aquele que tem piedade, ele faz qualquer coisa para ficar na presença de Deus. Ele luta para ficar na presença de Deus. E é isso que Deus quer para mim e para você. É como o livro do profeta Isaías fala: procura Deus enquanto Deus está perto. Salve Maria Imaculada.